E ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o aumento do extrateto para a PEC do Lula. Esse extrateto ficou em 145 bilhões de reais, que garante o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, ou Bolsa Família, como vai se chamar, mais uma parcela adicional de R$ 150 por criança até 6 anos. A proposta foi aprovada com 3 mudanças principais. A primeira foi a redução do extrateto de 175 bilhões. O prazo de vigência também passou de 4 anos para 2 anos e o prazo para o governo eleito encaminhar uma proposta de novo regime fiscal passou de 1 ano para 8 meses. A proposta agora precisa ser aprovada pelo plenário do Senado, o que deve acontecer hoje, e depois segue para a Câmara dos Deputados. A PEC do Lula será de 1 ou 2 anos? Para comentar sobre esse assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília os senadores Lazier Martins e Oriovisto Guimarães, ambos do Podemos, que irão falar sobre os desdobramentos dessa PEC aí no Congresso Nacional. Tudo bem, senadores? Um abraço, Kiss, às suas ordens, e o meu abraço também ao meu colega Oriovisto. Bom dia, Kiss. Bom dia, Lazier. Estamos às suas ordens, Kiss. Muitíssimo obrigada por dispor de tempo, senadora, de vir aqui conversar com a gente, conversar com quem nos assiste e explicar justamente essa PEC que causou muita polêmica. Foi uma proposta aí que no começo da tramitação ela gerou muitos burburinhos e finalmente foi aprovada ontem na CCJ. E eu começo essa pergunta falando para o senador Oriovisto Guimarães. Senador, ontem o senhor realizou uma articulação que garantiu a redução do valor da proposta em 30 bilhões. Esse impacto menor resolve o problema da PEC? Kiss, não é? Kiss, se você olhar a primeira proposta da Comissão de Transição, a primeira proposta da PEC de transição, o pedido do governo Lula era de 198, vamos arredondar, 200 bilhões por ano e por 4 anos. Se você olhar para isso, você vai enxergar num horizonte de 4 anos um aumento da dívida pública de 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão. Muita gente reclama dos juros da dívida interna, mas ninguém reclama daqueles que fazem a dívida. Você imagina uma dívida de 800 bilhões, se você pagar 1% de juro ao mês, isso significa 8 bilhões de juros ao mês. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de irresponsabilidade fiscal. Esse governo tem responsabilidade fiscal quando pede um auxílio. Para ter essa responsabilidade social, não é? Porque são 2 responsabilidades. A social, que é você atender pessoas que estão com fome, crianças que vão ter os neurônios comprometidos, pessoas que precisam de medicamentos, que dependem do programa Farmácia Popular. Enfim, ninguém no Senado, e eu te digo o seguinte, eu acho que ninguém no Brasil é contra isso. Para isso não precisa ter uma grande inteligência, basta ter um coração. Aliás, o coração de criança, que é mais puro do que o desses que já estão de cabelo branco, já estão machucados pela vida, né? As crianças seriam as primeiras a dizer, sim, vamos ajudar quem tem fome. Isso não é nenhuma sacada genial, isso é o óbvio. E o governo Lula não foi eleito só para isso. Só para isso nós não... Sabe, isso já estava sendo feito no governo anterior também. Qual é a grande questão do Brasil? Qual é o grande problema do Brasil? É gerar empregos, é dar dignidade às pessoas. Sabe como é que esse governo vai ser julgado daqui a 4 anos? Assim, ó, muito simples. Hoje nós temos 20 bilhões de 20 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Daqui a 4 anos, quantos vão ser? Se forem 20 milhões igual é hoje, esse governo não serviu para nada. Serviu só para dar esse auxílio. Se forem 30 milhões,
Esse governo foi um horror. Ele aumentou a pobreza. Esse governo só será bom se daqui a 4 anos, ao invés de 20 milhões que dependem do Auxílio Brasil, forem 10 milhões, ou 5 milhões, ou nenhum. Eu não vou pedir que ele faça um milagre, mas que ele reduza esse número de 20 milhões. Como é que ele vai reduzir esse número, Kiss? Criando empregos. Aí é que está a parte que precisa de cérebro. Aí não basta o coração, aí precisa pensar em economia. Você só cria emprego se mais empresas investirem no nosso país. Você precisa criar 10 milhões de emprego urgente nesse país, para reduzir esse desemprego de 8 e pouco que está para 4 e pouco, 5, que seria uma taxa aceitável. Como é que cria esses empregos? O governo tem que demonstrar que ele é confiável, que ele vai pagar a dívida dele, que o dólar não vai explodir, que a inflação não vai explodir, que os juros não vão ficar altos. E se o governo começar a emitir moeda ou fizer uma dívida muito grande que se torne impagável, se o mercado vê que, se a população vê que a dívida do governo só sobe, você não vai gerar emprego, você vai ter inflação alta, você vai ter dólar alto, e o que é pior, você vai matar empregos. Aquele contingente de pessoas que precisa de Auxílio Brasil vai aumentar. Tá? Então, assim, ele começou pedindo um absurdo, pedindo 800 bilhões. Ontem, nós já conseguimos fazer esses 800 bilhões, que era para ser em 4 anos, ficar só em 2 anos, e se você colocar 145 vezes 2, 290 bilhões. Foi um grande avanço. O mercado, se você olhar, já reagiu bem ontem. O dólar caiu, a bolsa subiu. Pouco, mas caiu e subiu. E hoje nós estamos com uma emenda para reduzir isso para 1 ano e o total de 145 cair para 100 bilhões. E se nós conseguirmos aprovar isso hoje no plenário, que vai ser às 16 horas, você vai ver como o dólar vai desabar no final do dia e como a bolsa vai subir. Perfeito. Senador, antes de passar para o senador Lazier Martins para comentar esse assunto, eu te questiono, esse valor reduzindo para 1 ano, em 100 bilhões, atenderia a necessidade dos gastos do Bolsa Família somados aí aos R$ 150 por criança até 6 anos? Atende e sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Se você somar, porque nós já temos dentro do orçamento, portanto, dentro do teto, nós já temos 105 bilhões. Esse não depende de nada, já está lá reservado. Esse já garante R$ 400 por cada uma das pessoas que recebem esse auxílio. Se nós aprovarmos mais 100, nós vamos dobrar esse dinheiro. Teoricamente, daria para ir a 800. Quando nós vamos só a 600, sobra dinheiro para pagar para as crianças, que é um número bem menor, e sobra dinheiro para a farmácia popular, e sobra dinheiro, inclusive, para terminar alguns investimentos que estão começados. É dinheiro suficiente, o governo começa bem, vai ter 1 ano para mostrar o que veio. Se ele veio só para dar auxílio, isso é o caminho para a economia da Venezuela, isso nós não queremos. Dar auxílio nós queremos sim, vamos dar auxílio. Mas isso é pouco. Tem que criar emprego para tirar essa gente da miséria. Não pode criar um exército de dependentes de ajuda estatal que sempre o político vai lá e faz um favorzinho e depois pega voto. Isso é uma coisa horrorosa. Nós temos que acabar com esse tipo de política no nosso país. Então, tem dinheiro para pagar auxílio para todo mundo e sobra ainda um pouco para fazer algum pequeno investimento. O que ele tem é que incentivar o investimento da iniciativa privada, privatizar coisas que não funcionam. Aí é toda uma discussão econômica que eu não vou entrar nela, mas tem saída. Perfeito. E eu passo a palavra para o senador Lazier Martins, já reforçando também. Senador, o senhor avalia que essa proposta, essa emenda que reduz aí de 2 para 1 ano e também reduz o valor do extrateto aí para 100 bilhões, ela tem chance de passar no plenário do Senado hoje? Olha, Kiss Vasconcelos e meu prezado Oriovisto e telespectadores do programa Bom Dia, olha, às 12:00 da equipe antagonista. Olha, o meu voto é claro que vai ter essa proposta do Oriovisto. O Oriovisto que acabou de fazer uma avaliação muito criteriosa, muito realista
por ser um dos melhores senadores que nós temos e um homem de uma experiência empresarial extraordinária. E tem toda a razão. A questão não é dar comida, é dar emprego. Esse negócio de dar comida se tornou uma praxe no Brasil há vários anos. Se fosse durante o Covid, está certo. O pessoal perdeu o emprego, todo mundo tendo necessidade. Outros países recorreram também a esse sistema de dar uma bolsa, rancho, etc. Agora, levar isso adiante da maneira que está se levando e cada vez mais, isso é demagogia, porque dar o rancho é muito efêmero. Essa família carente compra o rancho essa semana, na semana que vem não tem mais, e tem que voltar de novo. Então, tem que dar educação, tem que dar cursos profissionalizantes. Eu gostava no tempo da Bolsa Escola, isso lá no início do governo Fernando Henrique, ele dava a Bolsa Escola para o aluno ir à escola e ter o almoço, ter o café da manhã, e quando os pais não tinham a comida em casa, iam lá na escola e comiam junto. Então, isso tinha duplo sentido positivo, porque mantinha o aluno estudando e os pais faziam questão de que os alunos continuassem, porque eles também se beneficiavam. Mas isso ficou para trás. Aquilo era altamente positivo. Agora, o vício de dar comida, principalmente comida, que é o que vem se perpetuando, isso é um absurdo, isso é uma estupidez. Então, nós vamos continuar sempre com esse critério. No ano que vem, ou daqui a 2 anos, começa tudo de novo. E o Lula tem se servido disso, porque isso tem lhe garantido as eleições. Essa história da Fome Zero, que ele lançou lá há 15, 20 anos atrás, deu certo e o projetou, porque ele, como veio da miséria, ele sabe que as pessoas se sensibilizam com isso. Mas não é isso o essencial. Agora, voltando à proposta de agora, o Oriovisto, que é o nosso líder do Podemos, e que está apresentando essa emenda, e espero que tenhamos capacidade de convencer os pares durante a sessão de hoje à tarde, ela realmente alivia um pouco, reduz o valor, não é? Reduz o tempo para 1 ano, é um socorro, então, justificável, não é? Agora, daqui para adiante, não podemos continuar com isso, né? O Oriovisto definiu muito bem essa questão desta PEC da transição. Isto aí é a PEC da irresponsabilidade fiscal. Isto é, além de ser polêmica a matéria, como você disse na abertura, o Kiss, ela é também do afundamento das finanças do país. Nós vamos piorar com isso. E como disse o Oriovisto também, que é muito versado nesse tema, vai aumentar o dólar, vai baixar a bolsa, vai causar a inflação, não é? O poder aquisitivo exatamente dos mais pobres vai se reduzir consideravelmente. Então, isso é um tiro no pé, isso é um engano, é uma ilusão. Então, vamos ver se dá para passar essa emenda de hoje do Oriovisto, que melhora um pouco. E vamos tratar daqui para adiante, principalmente os nossos eleitores, se convencer de que é preciso lançar um grande programa educacional do país, como fez a Coreia do Sul lá há 20 e poucos anos, e hoje é um dos países avançados do mundo. Temos que educar a nossa gente, porque educando, que é a melhor maneira de transformar uma pessoa, nós daremos habilitação para o trabalho e para a obtenção de renda. Perfeito. Eu volto a palavra para o senador Oriovisto, que é líder do Podemos. Senador, há um consenso interno no partido em relação à votação da proposta hoje? Se os deputados, os senadores pretendem aprovar a proposta mesmo sem a emenda, ou essa aprovação vai ser condicionada à aprovação da emenda que reduz de 2 anos para 1 ano o prazo do extrateto? Veja, Kiss, como é que é a técnica legislativa, como isso funciona. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, quando for colocar em votação, ele usa sempre a seguinte frase: vamos colocar em votação a PEC 32, ressalvado o destaque do Podemos. Então, nós já vamos protocolar hoje essa emenda, que é uma emenda muito simples, com 2 artigos. Basicamente, o que ela faz? Reduz para 100 e dá prazo de 1 ano.
e dá também um prazo para que o governo mande até junho do ano que vem um novo arcabouço, um novo marco para a rigidez fiscal do nosso país. Né? Então, ele pode começar bem, fazendo o que tem que fazer. Bom, é uma emenda muito simples, mas ela muda na essência a PEC 32, porque ela muda o valor de 145 para 100 e ela muda o prazo de 2 anos para 1 ano. Então, primeiro se vota a PEC 32. Eles têm que ter 49 votos para que ela seja aprovada. Se ela for aprovada, ato contínuo é votado a emenda. Aí, então, a emenda muda a PEC 32 e ela passa a vigorar com a nova redação. Caso a PEC 32 não seja aprovada, aí não há o que se emendar. Aí o assunto volta para o zero, o teto de dados continua existindo e daí o governo não tem um tostão ano que vem. Essa é a dinâmica. Mas já há alguma articulação interna entre vocês sobre isso ou ainda não há? Ah, sim, claro que há. No nosso partido, todos vão votar a favor. Outros partidos, inclusive, fecharam questão a favor. Eu soube que o PL fechou questão. Nós temos outros... Bom, para você ter uma ideia, para você poder protocolar essa emenda, você precisa, no mínimo, de 27 assinaturas. Nós já estamos com 31. Então, nós já temos pelo menos 31 senadores que assinaram essa emenda e que certamente, como assinaram a emenda, deverão votar favoravelmente. Mas isso não basta. Para aprovar essa emenda, nós vamos precisar de 49 votos. Nós temos que conseguir mais de 18 votos. Isso vai ser um trabalho de plenário, que eu conto com a ajuda do Lazier, que vai conversar um por um, no ouvido, outros colegas também vão conversar. É quando você vê na televisão aquela reunião que está todo mundo conversando, é isso aí que a gente está conversando. Como é que vai ser o próximo voto? Não é? Então, isso é um trabalho de plenário e só o voto vai dizer. Não posso garantir que vamos aprovar, mas temos chance e vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Perfeito. E eu volto a palavra para o senador Lazier Martins, perguntando, senador, essa urgência, porque eu avalio que foi a proposta que tramitou mais rápido aí no Congresso Nacional, se não foi a mais uma das que tramitou mais rápido, né? Essa urgência aí em aprovação da PEC 32, que é a PEC do Bolsa Família, ela vem aí para talvez causar um temor, talvez um tempo maior para estudar a proposta, seria o ideal para vocês apresentarem ela, aprovarem ela com mais conforto? Nós não podemos perder de vista, Kiss, que realmente as pessoas mais carentes, mais pobres, vão precisar dessa ajuda. E nós não podemos renegar aí essa urgência. Nós vamos votar a favor, mas uma coisa mais módica, não que cause um aprofundamento tremendo nas finanças e que vai repercutir negativamente, como já foi dito aqui mais de uma vez. Então, por isso, a validade mais interessante é por 1 ano. Depois, o Lula que trate de apresentar políticas que comecem a transformar esses costumes de atendimento aos mais carentes. Não é passar a vida inteira se elegendo através de socorro aos famintos. Não, tem que dar trabalho para que as pessoas, com dignidade, resolvam as suas vidas. E vamos trabalhar hoje, como disse o Oriovisto, a partir de agora, daqui a pouco até temos um almoço do Podemos, e vamos tratar desse assunto. Lá estarão não só os senadores, como deputados também. Vamos tratar de ampliar esse convencimento para que essa emenda que o Oriovisto produz e que nos representa, ela passe hoje. Então, temos esperança. Agora, concordamos, tem que, nesse momento de urgência e de prejuízo aos mais pobres, nós temos que socorrê-los, pelo menos para mais 1 ano, que eu acho que seria o ideal. E depois que haja políticas positivas, prósperas do Lula. Ele tem que trazer alguma coisa positiva daqui para diante, que não seja só demagogia e retrospecto do seu mal passado. Perfeito. Eu agradeço muito a participação dos senadores nesse debate. Muitíssimo obrigada, senador Oriovisto Guimarães, pelo seu esclarecimento, por vir aqui conversar com a gente, explicar aí
os desdobramentos da proposta no Senado Federal. Muitíssimo obrigado, senador Lazier Martins. E antes de eu finalizar o debate, eu só quero fazer uma pergunta para o senador Lazier. Ontem o senhor pediu ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, uma audiência para conversar com os deputados aí e demais parlamentares que sofreram censura. Quais são suas expectativas em relação a esse pedido seu que foi feito ontem? Sucintamente, que ontem compareceram num acontecimento inusitado no plenário do Senado, compareceu um grupo de censurados, vários deputados, tendo à frente a Bia Kicis, e que estão pedindo que o presidente do Senado atenda ao requerimento de urgência do senador Portinho, e que quer colocar imediatamente em votação o projeto de decreto legislativo de minha autoria, o 371/2022, que susta os efeitos da resolução da censura. Esta violência desse documento editado e assinado pelo Alexandre de Moraes, que vem disseminando prejuízos ao mundo de gente, e entre eles 10 parlamentares até agora, que estão perdendo a liberdade nos perfis das suas mídias sociais. Então, nós estamos na expectativa. Eu fiquei um pouco apreensivo ontem, quando eu insisti, pedindo que o senador Pacheco trate de votar isso, e ele acenou com a possibilidade de mandar para a CCJ. Aí sim, se mandar para a CCJ, aí adeus. Aí mandar para, usando uma expressão antiga, aí mandar para o Triângulo das Bermudas, porque cai lá, desaparece. Então, eu espero que ele seja mais sensível a esses reclamos de pessoas que estão se multiplicando, tendo bloqueios de contas na internet e bloqueios de contas bancárias, e essa perseguição maldosa, antidemocrática, autoritária do Alexandre de Moraes. Eu espero que o presidente do Senado tome uma atitude digna nesse fechamento do ano legislativo. Perfeito. A gente segue aqui na expectativa também, senador. Muitíssimo obrigada pela participação no Meio Dia em Brasília. As portas do Meio Dia estão abertas aí, sempre que quiserem conversar, falar com o nosso público. Obrigada, tudo de bom. Abraços, abraço. Tchau, tchau.